SEAGRE realiza seminário sobre políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. A Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas realizou um seminário para discutir as políticas públicas de incentivo à agricultura familiar. Nós que fazemos a Secretaria de Agricultura, junto com os órgãos vinculados, EMATER, Cuida da Extensão, ITERAL, Reforma Agrária, ADEAL da Defesa e IDERAL da Comercialização, fomos orientados pelo governador, pelo secretário, para que, junto com os movimentos sociais ligados ao campo, ligados à agricultura familiar, iniciássemos o processo de construção de um projeto de lei que venha a ser encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa, aprovando a lei para a política pública de agricultura familiar no estado de Alagoas. O seminário, realizado na sede da FETAG Alagoas, reuniu técnicos e agricultores familiares. A gente também queremos contribuir com esse processo, a gente queremos dar nossas sugestões, o que é que o Estado precisa fazer, o que é que os municípios precisam fazer, o que é que a Assembleia Legislativa precisa fazer, o que é que as entidades, os órgãos como a IMATER, como a Secretaria Estadual de Agricultura precisam fazer para fortalecer esse segmento importante que gera milhares de empregos no campo e que mantém mais de 100 mil famílias no campo. Nós entendemos que essa participação é muito importante e, claro, vamos continuar aí porque a lei é um passo, mas precisa ser regulamentada, precisa ter destinação de recursos, porque só a lei ela não se viabiliza, precisa ter recursos financeiros, orçamentários e financeiros para sua viabilidade, mas nós vamos estar, essa participação da sociedade garante também esse acompanhamento. As palestras demonstraram o papel e a importância da agricultura familiar dentro da economia alagoana. A agricultura familiar é parte constitutiva da economia como um todo, que tem como característica, claro, pelo próprio nome, o nome significa a presença forte, não empresarial, mas da agricultura voltada para o abastecimento interno e também, claro, para o abastecimento das próprias famílias. Então, uma agricultura que tem uma dinâmica própria, particular, características muito marcadas, que nesse momento em Alagoas ela tem quase que 1/3 da produção de todo o campo estadual e atravessa os problemas de financiamento, de assistência técnica, de comercialização. O desenvolvimento do nosso estado ele perpassa pela agricultura e nós somos um estado característico de ser forte pela agricultura familiar. Infelizmente, a agricultura familiar ainda não faz parte do orçamento de desenvolvimento do estado, não é uma política pública estadual. E isso é um exemplo claro, quando nós temos o atraso da distribuição das sementes, quando nós temos o problema do programa do leite. Então, acho que é muito importante estar aqui, escutar o pequeno agricultor, para levar para a Assembleia, e lá na Assembleia fazer uma pressão política para que o governo do estado entenda a agricultura familiar como um projeto e um programa de desenvolvimento econômico do estado. Eugênio Peixoto, que é secretário executivo do Fórum dos Secretários de Agricultura do Nordeste, ressaltou a diferença entre a agricultura patronal e a agricultura familiar. Isso é importante porque, infelizmente, no atual momento histórico do país, alguns setores do governo procuram descaracterizar a agricultura familiar e a sua especificidade, como se só existisse uma agricultura. É o que eu vou tentar demonstrar que não. A agricultura familiar é uma agricultura voltada para a produção de alimentos. A agricultura patronal, a agricultura industrial, é voltada para a produção de commodities, para a exportação. Então, são duas atividades econômicas distintas, que evidentemente se realizam no campo, mas que têm as suas especificidades e têm que ser tratadas a partir da sua realidade. Senão corre o risco de nem atender a demanda de um, nem a de outro. O presidente da IMATER, Eliseu Rego, afirma que a agricultura familiar passa por um momento de dificuldades. É uma época, um momento muito difícil. O governo federal está dificultando muito a liberação de verbas. Estamos no mês de junho, praticamente no final de junho, e até agora os programas sociais que são empreendidos e implementados pelo governo federal, nada foi ainda definido. Então nós estamos nessa expectativa e nada mais justo do que um ambiente como esse, aqui na FETAG, discutir todas as políticas, não só a ciência técnica, como comercialização, fortalecimento das cooperativas que estão passando por uma dificuldade muito grande em função do esvaziamento do PA ao longo desses últimos 3 anos. Então é um momento bom, A gente tem que reforçar as energias, nos juntar, nos unirmos e traçar políticas para que a gente possa nos fortalecer cada vez mais.